Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de fevereiro de 2019. O algoritmo desenvolvido por brasileiros para tentar prever e evitar suicídios. Alerta vermelho: você corre o risco de cometer suicídio. Ao receber este aviso no smartphone, o paciente pode buscar ajuda e evitar o pior. Este é o objetivo de um estudo realizado pela equipe do Laboratório de Psiquiatria Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, divulgado na revista científica PLOS ONE. Os pesquisadores criaram um algoritmo capaz de analisar textos em busca de sinais de que o autor daquelas anotações possa vir a se matar. Como paciente fictício, a equipe do PA utilizou ninguém menos que Virginia Woolf, escritora britânica que tirou a própria vida aos 41 anos. Um dos responsáveis pelo estudo, o médico, psiquiatra e professor Ives Cavalcante Passos, explica que a opção por Virginia Woolf se deve ao histórico da escritora, semelhante ao de várias pessoas que acabam por se matar. Sofria de transtorno bipolar e ao longo da vida tivera diversos episódios depressivos seguidos de tentativas de suicídio. Virginia Woolf tinha a vantagem de ter uma vasta produção de textos pessoais publicados, já que escrevia quase diariamente cartas e anotações em seu diário. O algoritmo escolhido foi o mesmo utilizado pelos e-mails para identificar quais mensagens devem ir para a caixa de spams e quais devem ficar na caixa de entrada. O primeiro passo foi ensinar o algoritmo a identificar cartas e anotações relacionadas ao desfecho do suicídio. Para isso, foram utilizados textos escritos por Virginia Woolf dentro dos 2 meses anteriores à sua morte. Este corte temporal foi determinado pelos médicos, que entendem que neste período ela já havia entrado em um estágio crítico para o risco do suicídio. Depois que o sistema estava treinado, ele foi aplicado aleatoriamente em diversos textos da romancista, escritos tanto em períodos pré-tentativas de suicídio como em outros períodos em que ela estava fora de risco. O resultado é que o algoritmo acertou em 80% dos casos. Ou seja, a cada 100 textos analisados, em 80 ele apontou corretamente o desfecho se Virginia iria ou não tentar se matar nos próximos meses. Segundo Passos, a ideia é que, no futuro, a mesma ferramenta possa ser transplantada para um aplicativo capaz de analisar tudo aquilo que escrevemos no smartphone, como mensagens no WhatsApp e em redes sociais, e que iria emitir um alerta caso haja risco de suicídio. Mas o médico lembra que o algoritmo é individualizado, já que o padrão de escrita de cada pessoa é diferente. Ou seja, o algoritmo construído para Virginia Woolf funciona apenas para Virginia Woolf. Além disso, a ferramenta só pode ser aplicada em pacientes que já tentaram se matar, justamente porque precisa ser treinada com base em eventos prévios. Como explica o professor, o principal fator de risco para suicídio é justamente já ter tentado suicídio. Mais do que isso, as pessoas costumam deixar sinais de que vão se matar. Essa pessoa que dá pistas, que fala que vai se matar, que escreve uma carta de suicídio, ou o aluno que no colégio busca o coordenador ou fala pro amiguinho que pode tentar se matar, essa pessoa a gente tem que olhar com calma. Ela pode realmente se matar.
No futuro, o modelo criado pela equipe de Porto Alegre poderá se tornar ainda mais preciso pela inclusão de outros fatores de risco, como o sexo do paciente. No Brasil, os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres, histórico de suicídio na família ou consumo de álcool ou outras drogas. O professor não descarta que o aplicativo possa analisar inclusive variações no fenótipo digital do usuário, como o tom de voz ao telefone ou a velocidade de digitação. Para o médico, este tipo de algoritmo deve tornar a medicina mais preventiva. Hoje o sujeito chega deprimido no meu consultório. Imagina que no futuro talvez ele chegue muito antes. Não vamos tratar o episódio depressivo, vamos prevenir o episódio depressivo. O trabalho compôs a dissertação de mestrado de Gabriela de Ávila Berni e contou com a supervisão do professor Flávio Kapczynski, da McMaster University. Para mim o mundo era preto e branco. Terezinha de Lourdes da Silva tem 60 anos e já tentou se matar 2 vezes. A primeira foi há mais de 15 anos, depois do divórcio do ex-marido. 3 anos depois, uma nova crise depressiva resultou na segunda tentativa de tirar a vida. Eu não tinha mais graça em viver, para mim o mundo se resumia em preto e branco. As coisas começaram a mudar quando Terezinha decidiu levar a sério o tratamento, com consultas periódicas ao psiquiatra e uso de medicação. O apoio da família também foi fundamental, especialmente nos períodos mais críticos da depressão, em que ela não podia ficar sozinha em casa. Terezinha voltou a trabalhar como babá e fica feliz de servir de exemplo para quem está passando por momentos difíceis. Seu principal conselho é procurar ajuda. Nunca a gente consegue sozinho. Se eu não tivesse procurado um atendimento especializado, eu tinha me consumido. Eles, profissionais de saúde, são os anjos da minha vida. Para o médico Ives Cavalcanti Passo, o caso de Terezinha comprova o quanto o suicídio pode ser evitado se a pessoa tem ideação suicida. Se tu identifica e trata bem, é um evento extremamente reversível. Virginia Woolf, traumas familiares e obscurantismo. A paciente escolhida no estudo do CPA teve uma vida conturbada, seja pelo âmbito familiar como pelo contexto histórico que a Europa vivia na primeira metade do século XX. Nascida em 1882 em um distrito de Londres, Reino Unido, Virginia Woolf cresceu em meio a artistas intelectuais fortemente influenciados pelos pensamentos que surgiam na época, entre eles a psicanálise e o niilismo. A professora do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Elaine Indruziak, lembra que este diário pré-guerras mundiais teve forte influência na vida e obra de Virginia Woolf. O choque entre a moralidade vitoriana muito rigorosa e o obscurantismo que começa a surgir, da falência de tudo, Virginia coloca em letras essa fragmentação que ela vivia e sentia na psique, mas que também é uma fragmentação da própria sociedade em que ela vive. No âmbito pessoal, a vida de Woolf foi marcada pelas perdas da mãe aos 13 anos e de 2 irmãos. Várias biografias contam que ela e a irmã Vanessa foram abusadas sexualmente por 2 meio-irmãos mais velhos. Segundo Indruziak, a escritora também não se conformava com a maneira como a sociedade subjugava as mulheres. Fatores que, associados ao diagnóstico de transtorno bipolar, explicam muitas das angústias reveladas nos diários e cartas analisados pelos médicos do CPA.
Do ponto de vista literário, a professora destaca que Virginia Woolf é uma das escritoras que utilizaram de forma mais magistral a técnica do fluxo de consciência e destaca 3 obras da romancista inglesa Rumo ao Farol, M.R.S. Dalloway Orlando. Os centros espíritas também realizam um trabalho de ajuda fundamental por meio do atendimento fraterno, não só aos deprimidos, mas também às pessoas que precisam de assistência espiritual. De um modo geral, permite-se o contato direto e possibilita-se o desabafo de quem esteja pensando em abandonar a vida pelo autoextermínio. Por outro lado, as reuniões de desobsessão 2 são de suma importância para ajudar aqueles que pensam em suicidar-se, através da moralização do espírito inimigo responsável pela sugestão infeliz de desistir da vida. Um estudo feito com 153 pessoas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos, expôs de perto a elas histórias de suicídio, numa visão oposta ao pensamento comum de que um suicídio incentiva outro. Pelo contrário, segundo a conclusão desse estudo, ter conhecido alguém que se suicidou ou ouvir relatos de suicídios reduz as chances de uma nova tragédia acontecer. No site da instituição, os responsáveis pela pesquisa esclarecem que os meios de comunicação devem desempenhar um papel fundamental nos esforços para educar o público na prevenção do suicídio. É importante ressaltar que a doutrina espírita tem uma grande contribuição para ajudar a pessoa aflita e desesperada no momento em que pensa desertar da vida pela porta falsa do suicídio. Ela demonstra que a alma continua a viver além da morte, e explica as causas dos sofrimentos, mostrando que eles, suportados com resignação neste mundo, transformar-se-ão em luzes para sua alma ao reingressar nas esferas espirituais. O Espiritismo demonstra também que o suicida sofre terrivelmente, no mundo dos espíritos, as consequências do seu gesto de rebeldia contra as leis do Criador, expiando o mal cometido contra si mesmo em nova reencarnação, a fim de harmonizar-se com a lei do progresso que visa sua evolução para a perfeição espiritual. De acordo com a doutrina espírita, somente Deus tem o direito de dispor da vida do homem. Ou seja, nenhum ser encarnado pode suicidar-se. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina, afirma a resposta à questão 944, de O Livro dos Espíritos. Ainda assim, infelizmente, o que mais se vê são pessoas que não suportam os fardos do cotidiano e acham que, se atentarem contra suas próprias vidas, vão colocar um fim ao sofrimento. Lê do engano. O Espiritismo nos ensina que a vida não acaba com a morte. Portanto, o suicida levará com ele, para o mundo espiritual, toda a carga de dor que o conduziu até o ato impensado. É como bem diz uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo capitão Svir, item 71. O suicida julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. A doutrina consoladora pode ser um grande alicerce para fortalecer o ânimo daqueles que cogitam se matar. Conhecer as leis de causa e efeito, acreditar que tudo o que nos acontece é de nosso merecimento e, acima, desenvolver a fé de que estamos amparados por irmãos espirituais que querem o nosso bem e nos ajudarão a superar nossos problemas. Tudo isso irá ajudar a prevenir o suicídio. Além do mais, trabalhos mediúnicos podem auxiliar na doutrinação de espíritos que, porventura, estejam incitando o encarnado a acabar com sua vida. Para completar,
É preciso que pessoas que estejam com depressão e outros distúrbios que costumam conduzir ao suicídio procurem ajuda dos médicos da Terra, para que o tratamento seja feito de forma integral. O Espiritismo trata as questões do espírito e as terapias terrenas focam na cura do corpo e da mente. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.